Olá, estudante! Eu sou Adriel, professor de arte, e hoje eu vou falar para o 7º ano, PET 3, semana 3, processos de criação. Então vem comigo. Na aula de hoje, iremos explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos, figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Coreografia são os movimentos criados para uma dança. Consciência corporal é conhecer a capacidade, os limites do seu corpo e como realizar os movimentos de maneira mais adequada. Então, sempre que você vê o lançamento de um clipe novo e corre para aprender aqueles passos, você está buscando conhecer aquela coreografia, que é composta por um coreógrafo que tem um grande domínio da consciência corporal, ou seja, ele conhece a sua ferramenta de trabalho, que é o corpo, os seus limites, as suas capacidades e a melhor maneira de se movimentar para não danificar o corpo, ok? Ao dançar, exercitamos a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio lógico e a noção espacial. Expressamos nossas emoções e pensamentos, o que nos ajuda no equilíbrio emocional. Dançar faz muito bem. É um exercício físico e você coloca o seu corpo e a sua mente em sintonia. E quem dança é uma pessoa mais feliz, porque a arte tem esse poder de nos permitir expressar muito além das palavras. Então, na dança, você consegue jogar os seus sentimentos. Uma figura interessante para o estudo da dança vai ser Rudolf Laban. Ele foi um grande dançarino, coreógrafo, considerado o pai da dança teatro. Ele percebeu que podemos criar formas geométricas com os movimentos dos nossos corpos. Então, Laban criou a cinesfera. Esse conceito de cinesfera significa que, com nossos corpos, fazemos movimentos e esses movimentos são delimitados e podem ocupar 3 áreas: alta, média e baixa. Então, Laban ele fez algumas figuras geométricas e colocou o dançarino ali dentro fazendo experimentações. Aqui a gente até vê um exemplo de uma bailarina que está em um modelo aí de cinesfera, fazendo seus movimentos, criando uma coreografia. A dança dinâmica de Laban envolve 8 movimentos básicos: socar, chicotear, pressionar, flutuar, pontuar, cortar o ar, retorcer para dentro e o deslizar livre. Cada um deve ser feito sob um determinado tipo de música. Movimento diferente, música, ritmo diferente. Com esses 8 elementos básicos, movimentos básicos, é possível compor qualquer coreografia contemporânea. Então esse é o grande legado de Laban, a sua grande contribuição para a arte. A música e suas funções. Escutar, fazer música e dançar é humano. Suas funções são diversas. Podem ser para rituais, como na antiguidade, para transmissão de uma cultura ou apenas para entretenimento. Desde pequeno, você já faz algum tipo de movimento, você já executa algum tipo de dança, você já começa a cantarolar, a produzir sons com o seu próprio corpo ou com tudo que você vê na sua frente. Então,
cantar e dançar são potências humanas, certo? Ouvir músicas de diferentes povos e épocas é uma forma de conhecer o mundo. Os gêneros musicais, apesar de estarem relacionados ao seu contexto, absorvem novas influências musicais e influenciam outras musicalidades. Quer conhecer melhor o mundo sem precisar de viajar? Ouça músicas de diferentes culturas. A música, embora faça um retrato de uma determinada cultura, de um determinado povo, época e lugar, ela vai ter traços de influência de outras culturas. E ela vai influenciar também outras músicas, principalmente nesse ambiente globalizado em que vivemos. Agora vamos fazer uma breve viagem no mundo da música. Música rupestre. A música surge inspirada nos sons da natureza. Flautas de ossos e tambores foram encontrados, datados ainda do período paleolítico. A música tinha finalidade ritualística. Então, aqui a gente observa que desde o paleolítico, o primeiro período pré-histórico, a arte já estava presente. A arte da música, aqui no caso, bem como outras manifestações também. Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que o deus Tote havia sido o inventor da música. A música estava presente em todos os momentos da vida social. Eram utilizados harpas, flautas, alaúdes, símbolos e instrumentos de percussão. Aqui já percebemos que houve um desenvolvimento dos instrumentos musicais. Note que interessante essa ilustração. A música fazendo parte do cotidiano dos egípcios. Como é interessante. A antiga China. A música vem da palavra ilui e significa prazer, diversão. Para os chineses, a música tinha o poder de alterar o caráter das pessoas. Servia para disciplinar as emoções. A música seria capaz de harmonizar o homem e a terra. Os sinos surgem a partir do Neolítico, o segundo período aí pré-histórico, depois do Paleolítico. Foi descoberto aí esse sino da época do Neolítico, lá na China. Índia Antiga. A música tem função sobrenatural. Ela é a vibração do universo. A música grega. Para os gregos, a música tinha origem divina e poderes curativos, podendo agir sobre as forças da natureza. A improvisação também era uma característica da música e está associada à matemática, poesia e à dança. Então, a música sempre vai ter esse caráter sublime, transcendental. Ela é considerada um presente divino e traz uma sensação de bem-estar para nós. Então, acrescente mais música aí na sua vida. Vocabulário cênico. Dentro de um espetáculo, uma peça teatral, vão ter alguns termos, algumas palavras que agora a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor. Vamos lá? Para uma peça de teatro acontecer, são necessários vários elementos, como enredo, ação dramática, ação épica, diálogo, rubricas. Enredo. Conjunto de acontecimentos que ocorrem ao longo de uma peça de teatro. Pode ser linear ou não. É no enredo que se desenrolam os acontecimentos que formam o texto. Então, o enredo é o próprio desenrolar da história com seus personagens. Ele é considerado linear
quando traz uma estrutura bem definida de princípio, meio e fim e trabalha aí essa linha cronológica. Quando ele desconstrói essa lógica, ele pode iniciar ali uma história no meio, ir para o final, voltar para o começo. Então, no teatro, o enredo pode ter essa liberdade também. A ação dramática é o momento presente em que o personagem alcança seu objetivo ou fracassa. É um momento ali, uma cena que vai ter um conflito, que vai mostrar o personagem fugindo de alguma coisa, encontrando seu grande amor, fazendo uma descoberta. Isso é uma ação dramática. A ação épica, ela ocorre quando os personagens de uma peça narram um acontecimento passado. Então é a narração das aventuras e desventuras de um personagem ali, mostrando que aquela história está no passado. Diálogo. Diálogos são as falas dos personagens que devem ser ditas pelos atores. Rubricas. São elementos colocados dentro de parênteses como indicações para o elenco e a encenação. Um texto cênico, um texto dramático, ele vai ter algumas informações entre parênteses. Vamos ver um exemplo? No teatro, uma atriz, um ator, um músico, uma grande mesa de madeira, 2 cadeiras. Isso é uma rubrica. Ela traz a descrição de um cenário, assim como ela poderia trazer também uma indicação de fala e até mesmo de figurino do personagem. Trabalho coletivo e colaborativo. Uma peça de teatro é uma criação de todas as pessoas envolvidas, desde quem escreveu, quem fez o cenário, a iluminação, o figurino, enfim. Existem muitos elementos em cena junto com os atores. Então, o teatro ele já é esse trabalho de equipe que necessita da interação de todos. Fazer uma peça por meio do processo de criação coletiva significa que, no grupo teatral, todos podem opinar, experimentar, criar e executar todas as funções dentro do espetáculo sem limites rígidos. Ou seja, principalmente na criação coletiva, cada pessoa vai ter a sua função ali como cenógrafo, como dramaturgo, como diretor, mas ele vai ter uma possibilidade maior de conhecer, interagir e criar nas outras áreas. Então, na criação coletiva, todos trazem propostas cênicas, escrevem, improvisam figurinos, discutem ideias de luz e cenário. Enfim, todos pensam coletivamente a construção do espetáculo. Na sala de aula, o teatro colaborativo desafia o aluno a construir algo que faça parte da sua identidade, da realidade em que vive. É um olhar para dentro de si. Ele participará de todas as etapas de criação de um espetáculo: texto, encenação, cenário, iluminação e figurinos. Você já participou de uma peça de teatro em sua escola? É a oportunidade de você exercitar o olhar para várias funções aí do teatro. Você vai colocar as suas reflexões, os seus questionamentos, você vai imprimir uma marca pessoal nesse trabalho tão importante. Experimente fazer isso. Artes visuais no mundo audiovisual. Você gosta de assistir clipes musicais? Hoje vamos falar um pouco de Apeshit, clipe da Beyoncé e Jay-Z, filmado no Museu de Louvre, em Paris, França. Por que esse clipe é tão importante? Porque dentro das artes audiovisuais, aqui no caso a gente escolheu um clipe, a gente vai ver importantes obras visuais, pinturas em tela, esculturas e assim por diante. Logo no início,
a gente vê o casal de cantores e atrás deles tem uma famosa escultura e a gente vê nas escadas uma performance sendo executada aí pelas bailarinas. E além dessa questão de apresentar obras visuais no clipe, esse clipe vai trazer uma provocação, uma reflexão. Porque, na maioria das vezes, só os brancos são representados nas obras de arte? São os museus espaços de dominação dos brancos? E se os negros fossem os protagonistas? Observe a figura dessa mulher representada na pintura, que está lá no Louvre. Essa representação é uma das raras na história da arte que mostra a mulher negra numa posição de empoderamento, sem ser marcada pelos traços da escravidão. Agora vamos passar para cor, tom e escala. Você sabia que a visão humana é capaz de perceber 10 milhões de cores? No estudo da cor, consideram-se genericamente dois sistemas de misturas: mistura aditiva e a mistura subtrativa, conseguida pela cor pigmento, que é o que vamos ver agora. Círculo cromático. Olha que maravilha! É uma forma de organizar as cores primárias, secundárias e terciárias, as cores quentes e as cores frias. Esse círculo cromático levou anos para ser desenvolvido e ele é muito aplicado na publicidade, na decoração de interiores e na moda. A gente vai ver as propriedades das cores, o matiz, a intensidade e a tonalidade. O matiz é a própria cor em si. Quando a gente vê o azul, o vermelho, o amarelo, a gente está vendo os matizes primários puros sem adição de branco ou preto. Intensidade ou saturação descreve o quão puro a matiz é. É a cor sem adição de branco ou preto. Tonalidade ou luminosidade aponta o grau de claridade ou escuridão de uma cor com a adição do preto e do branco. Aqui, colocando mais preto, a tonalidade vai ficar mais escura. Colocando mais branco, a tonalidade vai ficar mais clara. Aqui observamos que quanto mais é adicionado preto em uma cor, mais escura ela fica e ela mais vai absorver luminosidade. Quanto mais vai acrescentando o branco nessa cor, ela vai ganhar luminosidade e ela vai refletir essa luz. Vamos ter harmonia monocromática, que é quando você pega uma única cor matiz e acrescenta cor preta, adiciona preto para ela ficar mais escura, ou acrescenta mais branco para ela ficar mais clara. No caso, você vai ver aí uma cor, um matiz azul, você acrescentando preto, ela vai ficar mais escura, né? Ela vai absorver mais luminosidade, e você acrescentando branco, ela vai ficar mais clara, ela vai refletir a luz, correto? Harmonia acromática é a harmonia proporcionada pelas combinações das cores neutras, o branco, o preto e o cinza, que são cores consideradas neutras porque perderam totalmente a saturação, elas ficaram sem vida. Temos uma escala aí entre o branco e o preto. O que vamos perceber? Vamos perceber uma variação de tons cinzas. E aí, esses tons, entre eles, vai ter uma grande harmonia também. Então, hoje, analisamos o processo de criação de uma coreografia e as funções da música. E também aprendemos sobre alguns termos cênicos e a harmonia das cores. Eu quero que você
leia o seu pet, assista essa aula com bastante atenção e faça as suas atividades, ok? Lembre-se que a arte está em tudo, está em você. Até mais!